geográfica. O que é isso? Nós vamos ver tempo, clima e como é que o clima é definido. Quando nós falamos de climatologia, nós temos que conhecer e nós temos que saber o significado de dois conceitos. Quais são eles? Tempo e clima. Muitas vezes vocês veem na televisão, principalmente aquelas pessoas que fazem a meteorologia no jornal, eles acabam se confundindo. E aí eles falam assim: amanhã o clima em Palmeira vai estar frio. Mas ele está totalmente errado, porque o clima nunca vai mudar. Como assim, professora, nunca vai mudar? Vamos ver esses conceitos que vocês já vão entender. Quando essa pessoa fala que vai estar frio amanhã, não é nem clima e nem tempo. O frio vai ser o quê? Temperatura. Quando esses meteorologistas vão falar, muitas vezes eles se enganam, ou o jornalista vai falar e ele se engana, porque justamente ele não é um meteorologista. Então, olha só, definição de tempo. Tempo é o quê? O estado momentâneo da atmosfera. Como assim? Coloquei exemplos lá. Nublado, chuvoso, ensolarado. O tempo, vocês verem desde pequenos, quando vocês estavam lá na educação infantil, que a professora falava: como está o tempo hoje? Ah, hoje está chovendo, hoje está nublado. O tempo ele pode mudar de um segundo para o outro. Agora está nublado, daqui a um minuto começa a chover e o tempo muda. O que é que não muda? O clima. Para nós podermos saber qual é o clima de uma região, nós precisamos analisar as características de quem? Do tempo. Um lugar que chove muito, um lugar que é muito frio, não vai ter o mesmo clima que um lugar que é muito quente e que nunca chove. Essas características do tempo são analisadas no mínimo 30 anos para poder determinar o clima. Qual é o clima de Palmeira? Subtropical. Tanto na moça do jornal fala lá: amanhã o clima em Palmeira estará frio, ela não poderia falar isso, porque a temperatura está fria. E o clima em Palmeira hoje, amanhã, semana passada e semana que vem vai continuar sendo subtropical. O que mais que nós temos lá? Os elementos que caracterizam o clima. Quais são os elementos que vão caracterizar o clima? Primeiro deles, acabei de falar, temperatura. A temperatura nada mais é do que quantidade de calor no ambiente. Isso quando nós falamos em geografia. Quantidade de calor no ambiente. Segundo, pressão atmosférica. Tá, e o que é a pressão atmosférica? É a força do peso do ar. Esse ar vai ter peso? É claro que vai. O ar é formado pelo quê? Moléculas. E essas moléculas, elas vão pesar? É claro que vão pesar. Elas vão ocupar espaço? É claro que vão. Como assim, professora, que as moléculas de ar ocupam espaço? Quando nós enchemos uma bexiga, o que tem dentro dela? Moléculas de ar. Então, a gente pode comprovar que elas ocupam espaço. A pressão atmosférica vai variar de acordo com a temperatura. Quando está muito quente, as moléculas de ar dilatam. Quando está muito frio, elas se comprimem. Então, elas vão causar interferência, elas vão ser modificadas de acordo com a temperatura. E isso influencia no clima, com certeza. Outro elemento, umidade. O que é a umidade do ar? Quantidade de partículas de água. Quanto mais próximo do rio, quanto mais próximo do oceano, eu vou ter um lugar mais úmido. Se eu estou longe do rio ou longe do oceano, eu tenho menos água no ar. Portanto, vai ser menos úmido ou mais seco. Nos últimos dias aqui em Palmeira, com certeza estava muito seco. Por quê? Muitos dias sem chover. Então, baixa umidade do ar. Próximo elemento, precipitação. O que é a precipitação, pessoal? A chuva. A quantidade de chuvas vai interferir no tipo do clima. Um local que tem muita chuva ou um local que tem pouca chuva não pode ter o mesmo clima. E o último elemento nós vamos ter lá quem? A radiação. O que é a radiação? São os raios solares, a quantidade de energia que aquele espaço vai absorver dos raios solares. Como assim? Um local com vegetação absorve menos raios solares
do que um local desértico, onde o solo é coberto por areia. Então, a quantidade de energia captada do Sol. Continuando lá, nós vamos ter agora os fatores que determinam o clima. Antes eram os elementos, agora são o quê? Os fatores. Primeiro fator, qual é? Latitude. Lembrem lá, o que é latitude? É a distância do Equador até qualquer ponto da superfície terrestre. Lembrem, Equador, latitude 0 graus. Polo Norte e Polo Sul, latitude 90 graus. Como é que a latitude vai determinar o clima? Quanto menor a latitude, 0 graus, maior será a temperatura. Por quê? Porque quanto mais próximo do Equador, mais forte os raios solares vão atingir. E aí vai ser a temperatura mais alta. Por que vai ser mais quente próximo ao Equador? Olhem aqui. A distância do Sol até o Equador, a distância do Sol até o Polo. Vocês já aprenderam em física que quanto maior a distância percorrida, menor a intensidade, não é isso? Da luz, do som, do calor. Então, o que nós fazemos? Aqui está mais próximo, menor intensidade, vai ser mais quente. Aqui vai ser mais longe, vai ser mais frio. Por isso que a latitude vai interferir no clima. Continuando lá, qual é o próximo fator? A altitude. O que é a altitude, pessoal? Lembram? Não é latitude, é altitude. É a altura em relação ao quê? Ao nível do mar. Nível do mar, 0 metros de altitude. E quanto mais nós subimos, mais alto, mais frio. Por esse motivo, o pico das montanhas geralmente fica como? Congelado. Por que fica congelado? Porque a temperatura é mais baixa. Gente, a cada 1000 metros que nós subimos é menos 6 graus. Então, se aqui embaixo está 30 graus, eu subo 1000 metros, 30 menos 6, 24. E assim sucessivamente. Agora pensem comigo. Pico do Everest, 8.848 metros de altitude. Então vejam lá, são quantos graus a menos do que a região próxima da mesma altitude do oceano? Por isso que o Pico do Everest e todos os outros picos, todas as outras cordilheiras, quanto mais alto, mais frio. E aí o seu pico vai estar congelado. O relevo, como é que o relevo vai interferir no clima? Esse relevo vai interferir evitando que o vento passe. Ele vai ser um obstáculo. Então, uma montanha vai ser um obstáculo para o vento. Se não tem vento, o clima não vai ser o mesmo. Próximo fator que nós temos, a vegetação. Como é que a vegetação interfere no clima? Pessoal, as plantas acabam utilizando a energia solar para quê? Para fotossíntese. Então, quanto mais vegetação nós temos, menos quente vai estar, porque a vegetação vai trabalhar com essa energia do sol e vai fazer com que essa região não fique muito quente, ao contrário de lugares que, como o deserto, não tem vegetação, o sol só bate ali e fica. Outro exemplo, lá na casa de vocês, a grama e a calçada. Se vocês colocarem o pé descalço na grama e na calçada, qual vai estar mais quente? Com certeza a calçada. Porque a calçada só absorve os raios solares. E a grama faz o quê? Transforma os raios solares em energia por meio da fotossíntese. Outro fator, correntes marítimas. As correntes marítimas nada mais são do que o movimento da água do oceano devido a quem? Devido ao movimento de rotação. Se a Terra está girando, se movimentando, não tem como a água ficar parada. A mesma coisa com as massas de ar. As massas de ar nada mais são do que movimento do vento, movimento do ar. E esse ar também vai se movimentar devido ao movimento de rotação. Como assim o movimento do vento? Lembre quando vocês eram pequenos, terceiro, quarto ano, a professora sempre perguntava: o que é o vento? Qual é a definição de vento? É o ar em movimento. Então, o ar em movimento ele vai se movimentar devido à diferença de temperatura,
pressão e movimento de rotação. Último fator, maritimidade e continentalidade. Maritimidade é o quê? Quanto mais próximo do oceano, vai ser menor a amplitude térmica. Quanto mais afastado do oceano, quer dizer, no interior do continente, que nós temos a continentalidade, maior a amplitude térmica. Que é a amplitude térmica? Diferença entre a máxima temperatura e a mínima. Olhem só, aqui em Palmeira, no verão ou no outono, dependendo da estação, vamos imaginar lá, à tarde 25 graus, como está nesses últimos dias. De manhã 5 graus. Qual é a amplitude térmica? 25 menos 5, 20 graus. Se nós formos para a praia, lá em Guaratuba, não está tão frio assim. Então vamos imaginar de manhã 10 graus, à tarde 20 graus. Qual é a amplitude? 20 menos 10, 10 graus de amplitude. Então quanto mais no litoral, menor a amplitude térmica. Pessoal, esses foram os fatores e os elementos que determinaram o clima. Nós vimos a diferença entre tempo e clima. Consultem a apostila, ainda nós estamos na apostila número 1, para resolver os exercícios. Assistam a aula quantas vezes for necessário para que vocês compreendam o conteúdo. Bom trabalho a todos vocês e até semana que vem.